Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje e esperando que tudo de bom possa acontecer na sua casa, com você, com os seus negócios e com a sua vida em sua totalidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho acerca da situação que está o mundo, né? Nunca visto em toda a história de minha vida, dos meus 70 anos de vida, coisa igual, certo? Sempre corrupções, maldades, e isso aí eu vi durante essa passagem. Perseguições, mas agora superou tudo, né? Agora não temos mais uma liderança confiável, não temos nem mesmo no campo da saúde. Quanto mais eles falam que melhorou, que fez não sei o quê, vai ficando mais difícil para o pobre ter acesso à saúde. Ficou difícil tudo, tá? Ou seja, está deteriorando o sistema acerca da liderança desse mundo. Mas isso, amigo ouvinte, não podemos ficar preocupados. Preocupados sim, mas não apavorados. Sabe por quê? Porque você vê que até na maneira da pregação do Evangelho, dos que dizem ser cristão, você imagina que tem mudado muito os rumos. Pessoas que diria antes, é assim, estão vendo agora e pregando ele mesmo, dizendo que não é aquele jeito. Ou seja, por muitos anos, então, esses pregadores simplesmente enganou pessoas que passou a sua etapa de concerto com Deus aqui, em troca de nada, morreram e enganados por, às vezes, um mesmo pregador hoje, que continua agora descobrindo, como diz o outro, vocês que se lascaram, me desculpam, certo? É a mesma coisa da justiça quando pega uma causa e quando ela chega a sair, passa 20 anos, até mais do que isso, quando sai o requerente da justiça aí já esteja morto, certo? É só isso. Às vezes prendem alguém inocente e depois ele tira lá uns 10 anos de cadeia, aí depois descobre-se, descobre assim, porque eles não estavam procurando descobrir nada, porque quem estava preso não era eles. Aí depois só um pedido de desculpa. Às vezes ele tem que entrar na justiça de novo para adquirir uma indenização pelos seus anos perdidos de trás de umas grades. Isso não adianta. A justiça sabe que não estou mentindo. É assim. Não tem que ficar, como diz o ditado, rodeando o toco, né? Agora, vocês imaginam, o mundo assim, vocês já tendo que brigar contra o tempo para poder você conseguir até mesmo alimento para sua casa. Ainda aparece pregadores pregando coisas absurdas, né? Que põe você mais preocupado ainda, porque sofre aqui, depois sofre ali e depois ainda vai para ali, certo? E nunca foi assim. Eu sempre tenho dito que não precisamos de intermediário para falar de Deus, dar ensinos, porque às vezes quem está te ensinando como ir para o céu é quem também está te roubando. Então, só restam as saídas. Aliás, toda a vida foi assim. Só tinha uma saída.
Deus. Porque o homem é inconfiável. Não tem santinho, não. Se não errou hoje, vai errar amanhã. Viu? E não adianta eles virem com churumelas. Certo? Vem neguinho aí falando grego e latim, não sei o que mais. Já conhece até o diabo por dentro e por fora. Sabe tudo de Deus. Certo? Então nada a ver com o que ele está falando, entendeu? Ou que eles estão falando. Eu não estou falando de uma pessoa só. Fazem o que quiserem, mas acreditem também quem quiser. Eu seria agora, nesse exato momento, o pior otário se eu fosse dar crédito nesse zum de evangelhos, de certa forma, malditos, porque vem pisando por tudo, em cima de tudo. Já temos a tristeza, como eu tenho dito sempre, dessa tradução mal feita, covardemente, dentro de um único livro que pautamos nele a nossa vida em busca de Deus. Ainda teve pessoas que em suas traduções pôs coisa aqui na Bíblia que você procurando, não precisa você lutar muito não. Se você entrar dentro do Velho Testamento, aí que você vai ver coisas sem lógicas mesmo. E em grande parte da Bíblia. E se você entrar nos 4 evangelhos e minuciosamente olhar no que o próprio Cristo está dizendo, segundo eles, você vai ver contradições de um evangelho, de Mateus para Lucas, de Lucas para Marcos, para João, você vai encontrar coisas que você mesmo vai se descobrir, certo? Que dá para notar que Deus jamais faria dessa maneira. Porque Deus, nós temos que entender que Deus nos colocou aqui para crescer, para aprender. Para que põe uma criança na escola? Não é para que ele fique mais inteligente, tenha mais desenvoltura, entendimentos e possa mais tarde ser alguém? Não é assim que se dizem? Aí Deus ia colocar um monte de gente nesse pedaço de galáxia aqui, nessa galáxia, para brincar com eles, de passar idiotice, passar essa situação que eles estão fazendo. Estão fabricando novas Bíblias e pondo o que vem na cabeça deles, e eu quero que eles se danem, entendeu? Porque isso nós temos que ser inteligentes. Deus nos fez, Ele é bom caráter, Ele sabe o que tem que ser feito de nós. Se sofremos de alguma coisa é porque nossos feitos merecem, certo? Às vezes deixamos de acreditar em Deus para acreditar nessa corja que está vindo aí, certo? E vai aumentar mais. Ah, no fim dos tempos, o anticristo, a besta, não sei o quê, lá eu tenho nada a ver com isso. Pelo menos eu, né? Ah, não, mas nós temos que ter cuidado, porque senão a besta... Ah, é? Você tem medo que alguma coisa do mal, vindo de Satanás, te pegue de surpresa, é? Então você não está confiando que Deus é o seu líder. Porque se você tivesse confiando inteiramente que Deus é o seu líder, você mandava esses pregadores de churumelas aí, esses apresentadores, está escrito na Bíblia, tá? Mas sem revelação eles não estão fazendo nada. Está passando o que está escrito, não o que está sendo revelado. Mesmo o livro falando que é revelação, Apocalipse. Então, esqueça, meu amigo, vai lutar no que Deus pôs você para ser sábio, coerente com algumas coisas e colocar a sua vida nos rumos, porque o sofrimento, Jesus saiu daqui e disse, vocês vão sofrer, porque aqui não é lugar de glória. Aí qualquer coisa que você passe a sofrer, aparece um pregador e diz, é o diabo. Pode até ser em certos casos, mas ele nunca coloca, o diabo não vai conseguir te vencer.
porque você está do lado de Deus. Claramente, assim como eu estou falando, é raro, certo? Ele sempre dá a vitória para o diabo. Se caiu uma telha da sua casa, foi o diabo que arrancou. Se você toma um tropeção, foi o diabo. Se os seus negócios não dão certo, foi o diabo. Eles amam tanto Satanás que não tira o nome dele da boca. Tanto falam. Não seria mais fácil falar mais de Deus, que seria Deus glorificado e mais próximo da gente? Então, eu vou ler aqui uma passagem aqui, porque, na verdade, é como eu digo, não toda a Bíblia foi assim, traduzida de uma maneira até covarde, certo? Mas tem parte que não gasta nem revelação, que dá para você ver, porque não tinha no que eles nos atrapalharem a nossa vida, porque estava saindo diretamente da boca do Cristo, então fica mais complicado para eles fazer a bagunça, né? Está no capítulo 5 do livro de São Mateus. Tudo que nós precisamos na nossa passagem aqui está escrito. Não precisa de canalhas nenhum viver à custa de evangelho, ganhando dinheiro e assombrando a população. Não é tempo para isso. É tempo de explicar quem devemos ser para sermos aceitos. E não tempo de explicar qual a onça que está vindo através de Satanás para destruir ninguém, certo? Ou alguém. Que adianta falar do perigo e não ensinar a defesa? Está perdendo tempo e enchendo o saco dos outros, entendeu? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentou, aproximaram-se deles os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ele está falando diretamente à pessoa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, vai nessa guerra, quem vai ganhar são essas pessoas. Não tem rodeio, não. Você precisa contar 2 mais 2, não tem, não. Isso aí é meio de enganação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem anda procurando justiça, na terra é quase impossível encontrar uma justiça que funcione, mas ele vai encontrar a justiça, ele está procurando. Então não tem que ter medo e nem querer se meter no meio dessa justiça podre que tem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aí, ó, quem que vai passar? Tem engano nisso aqui? Não tem. Precisa professor? Não precisa, não. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Tem rodeios? Não tem. Tem que ser limpo de coração para poder ver a Deus. E quem não for, o rei já se lascou, ou vai se lascar, né? Com a palavra rústica, certo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esses que tentam pacificar, em vez de ficar com lenha na fogueira, glorificando Satanás, dizendo que ele vai destruir a terra, que ele vai acabar com todo mundo, vai destruir o povo de Deus. É mesmo que está falando, Deus é mole, Deus é fraco, Deus não vence guerra nenhuma, e o vencedor já está aí. Esse é pregador do diabo, viu? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí veja bem, quem está sendo perseguido por amar uma justiça, uma coisa justa, desses é que é o reino dos céus. Eles estão sendo exprimidos pela justiça, por ele ser diferente. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando você começar a ser perseguido demais pela sua humildade, pelo seu caráter, que o bom caráter sempre nesse mundo é o que sofre. O mau caráter tem posições, tem fama, tem honra e tem elogios. O bom caráter não é visto por leis, por nada, por ninguém, certo? Ou quase ninguém. Então, está
está avisando aqui, Cristo avisando diretamente a você, e não um pregadorzinho meia tigela, um glorificador de Satanás, que põe... Satanás já está muito mais alto do que Deus na boca desse pessoal. E só fala dele. Tem Satanás debaixo da cama dele, tem Satanás na prateleira, Satanás está operando no negócio dele, está dando problema e ele passando para o povo, é Satanás que vai te destruir, tal. Quer dizer, você está sem defesa, Deus não vale nada. Ele está falando em outras palavras. Cuidado com pregações. Você não precisa de professor aqui, até porque não tem. Eu tenho dito sempre, professor aqui é o Espírito Santo e intermediário entre Deus e os homens é Cristo. E o resto é canalhas, é vendedor de evangelho, fazedor de show com hinos, dizendo que está louvando a Deus. Mentira. Vendedor da palavra de Deus, usando Deus como negócio, certo? Então é isso, esses pregadores, eles têm que tomar cuidado. Eu estou falando esses que tiveram nessa astúcia. Sai fora enquanto é tempo, companheiro. Deixa você está do lado errado. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Para quem esse presente? É para quem? Para essas pessoas que Cristo falou aqui. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Foi do mesmo jeito lá para os profetas. Eles buscavam destruir os profetas, porque os profetas daquele tempo tinham caráter, eles não vendiam evangelho, eles não faziam show, eles não cobravam palestra, eles não compravam carro zero com dinheiro de pobres, você entendeu? Até os profetas, eles usavam fazer cabana em cima da serra, ficar isolado, tipo um ermitão, lá em cima da serra, falando com Deus em prol do povo cá embaixo. E eles ainda procuravam matar os profetas, como mataram vários. Esses pregadores que estão aí, que você até acha que ele está te avisando para você ficar esperto, que vai vindo, não sei o que, esse é o seu maior inimigo. Porque se ele fosse seu amigo, ele avisava para você assim, ó, que vem problemas, vem, que é profecia, mas que você pode se livrar, e eu vou te ensinar aonde? Aos pés de Deus, porque jamais ele vai ser vencido pelo diabo, certo? Eles estariam pregando assim. Pelo contrário, eles estão pregando assim, olha, vai vir, o Apocalipse está falando que o anticristo tal, vai te prensar, vai ser morto, vai te martirizar e vai, certo? Eles estão falando assim. Eles não estão falando que você, com outra classe, do lado de Deus, que Satanás se dane, porque ele vai perder a guerra, ou achamos que ele vai ganhar de Deus? Se achamos, então o lado deles está certo, que está pregando só desgraça. Eles não estão pregando livramento, certo? E a vantagem que você tem de mudar de opinião para ficar do lado de Deus, eles não estão se preocupando com isso. Estão se preocupando em falar que o diabo é o vencedor. Ele vai vir fazendo tudo, você vai ter tal, vai vir os anjos de Deus e lançar por falta de revelação, que não é nada disso, fazer água virar sangue, vai ter que beber sangue, vai ter que fazer não sei o quê, porque não estão sendo revelados. Jamais Deus vai fazer uma brincadeira dessa, porque isso seria uma fraqueza. E Deus não precisa disso para pôr esse mundo do jeito que Ele quiser ser. Basta fazer isso só, estalar o dedo e já foi. Então para que está escrito no Apocalipse? Está escrito nas profecias? Sim, está escrito. Mas examina, porque está escrito de uma maneira. Esse pessoal que está fazendo isso, geralmente ele está indo no que está escrito e não no que está sendo revelado. Prezados ouvintes, eu não estou desesperado, não. Esse é o jeito de eu abreviar o áudio, porque está ficando muito grande e eu tenho que ter pelo menos 1 ano de estabilidade para poder crescer mais a live, certo? Então, mas eu acho que é o bastante. Olha, esse tempo você perde preocupado com o diabo te atacar, aproveite ele do lado de Deus, certo? Dizendo para você mesmo, se Satanás me atacar, eu já tenho a defesa. Eu já tenho a defesa. Cristo veio para me trazer essa defesa. Eu já tenho. Por isso que muitas vezes nós passamos por coisas e perdemos na nossa batalha. É porque nós esquecemos que já temos a defesa
E aí ficamos entre o medo e a coragem. E aí a nossa coragem se enfraquece. O poder que está em nós para que sejamos imunes das coisas malignas vai perdendo o seu valor. Porque nós estamos cocheando, como diz a Bíblia, entre dois caminhos. Será que Deus vai me defender? Você já errou, certo? Será que é o diabo que vai vencer na minha vida? Será que eu vou morrer amanhã ou vou escapar e ainda vou viver? Não ponha isso na sua vida. O será, essa palavra será, de certa forma, ela é maligna. É desconfiança, é fraqueza. Decreta a sua vida, o Senhor confia nele e pode deixar o resto com ele. Que se o diabo partir para cima de você, pode até te dar uns arranhão, mas o vitorioso é você. E quem vai se danar é ele, certo? Mas tem pessoas por aí que acham que não, certo? Está ocupando a vida deles todo nessa parafanai. Fique com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês segundo a sua vontade. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Precisamos de louvar o seu nome porque o Senhor é altíssimo, o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a misericórdia que atua sobre nós, que nós estamos pedindo acerca dos ouvintes, das pessoas, o que pedimos a nós, pedimos a todos que habitam toda essa galáxia, Senhor, aquilo que puder ser feito. Porque o Senhor, ninguém muda as suas atitudes, porque o Senhor é o maior. O Senhor é a opção correta e perfeita. E agradecemos aos espíritos e os anjos do Senhor que trabalham para a nossa melhora. E o Senhor, acima de todas as coisas, em nome do Cristo, do Senhor. Assim seja. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.